Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao canal Divinas. Eu sou a Ra e hoje eu vou apresentar uma nova tag pra vocês, que na verdade são duas tags, é uma tag 2 em 1, que é a tag primeira vez e segunda vez. Essa tag dupla foi criada pela Camila do canal Cinemetragem e ela já botou o primeiro vídeo da tag lá no canal dela, eu vou deixar linkado aqui embaixo, assim como o canal de todas as outras meninas que estão participando dessa tag, tá certo? Que é uma tag bem legal, eu gostei bastante da proposta tag, que assim, o primeira vez é a gente assistir e comentar um filme pela primeira vez, só que tem que ser um filme que é considerado um clássico, ou é um filme que foi muito bem aclamado pela crítica na época que ele saiu. Aquele filme que, tipo, que todo mundo na época que ele saiu, ou até hoje em dia, diz que, tipo, aquele filme que você precisa assistir, sabe? E você ainda nunca assistiu. E esse, a tag, a segunda vez, é aquele filme que você adora, que você ama muito, que você gostou bastante quando assistiu pela primeira vez, só que faz muito tempo que você não vê, e você vai reassistir agora de novo e falar um pouco dele com essa sua visão atual, sabe? Depois de ter passado muito tempo sem ver. Será que você ainda gosta daquele filme? As mesmas coisas que te agradaram na primeira vez ainda agradam hoje em dia? Esse tipo de coisa, sabe? Nessa tag dupla a gente vai fazer 3 vídeos, ou seja, vão ser 6 filmes ao total, 2 filmes por vídeo. E pra começar, eu escolhi 2 filmes de suspense barra policial, sendo que um é inspirado em fatos reais e o outro é inspirado num livro. Então, o filme que eu escolhi pra assistir pela primeira vez, que eu ainda não tinha assistido, foi Zodíaco. É um filme dirigido pelo David Fincher, que eu vivo confundindo Fincher com Lyncher, porque os nomes são muito parecidos. Mas é Fincher, esse, tá certo? Que é estrelado pelo Jake Gyllenhaal, o Mark Ruffalo e o Robert Downey Jr. Basicamente o encontro dos Vingadores antes dos Vingadores, né? Esse filme é de 2007 e ele é inspirado na caçada que aconteceu ao assassino do Zodíaco, que foi um serial killer que apareceu lá nos Estados Unidos, na Califórnia, no final dos anos 60, começo dos anos 70, e que aterrorizou a Califórnia nessa época, tal, e foi muito perseguido, foi um caso super divulgado na época, e um dos casos que mais intrigam os americanos até hoje, porque nunca foi descoberto quem realmente era o assassino do Zodíaco, o Zodíaco, que era como o assassino se denominava, sabe? Eu fiquei muito afim de assistir, né, porque ele saiu, porém não consegui ver no cinema e por causa da vida acabei esquecendo de assistir ele depois que saiu e tal. E por causa dessa tag fui catar ele pra assistir, já que era um filme que eu queria assistir há muito tempo e todo mundo dizia que era muito bom. Todo mundo que conhece o caso Zodíaco recomenda muito o filme pra quem quer conhecer um pouquinho mais, quer entender melhor como foi esse serial killer e tal. Aí lá fui eu, minha pessoa, abri a Netflix, catei Zodíaco pra assistir, porque assim, todos os filmes que eu vou fazer nessa tag eles estão disponíveis na Netflix, certo? Então quem quiser assistir vai poder assistir sem estresse. E foi esse Zodíaco, assim, o filme ele tem 2 horas e quanto de tempo, minha gente? Ele tem 2 horas e 37 minutos de duração, ou seja, é um filme longo, quase o Senhor da Lei da Vida. E assim, a história é muito legal, o filme é muito bem desenvolvido, os personagens são bem explorados, o filme foca principalmente no personagem do Jake Gyllenhaal, que é o Robert Graysmith, que na época dos assassinatos do Zodíaco, ele era um cartunista político no San Francisco Chronicle, que era um dos maiores jornais de São Francisco, acho que ainda é hoje em dia. E depois ele se torna autor, porque ele escreveu 2 livros sobre o Zodíaco, sobre o assassino do Zodíaco, né? E o filme conta um pouco de como começou, quais foram os primeiros crimes do Zodíaco, mostra os principais crimes dele, os 3 crimes que com certeza foram cometidos por ele, apesar dele ter dito em cartas que ele cometeu 37 assassinatos. Só que a história do filme, em vez de seguir o bandido, segue a galera que ficou tentando descobrir quem era o bandido, já que até hoje ninguém sabe realmente quem é. Então foca no Graysmith, que era cartunista no jornal na época, e o Chronicle foi um dos 3 jornais que recebeu cartas do Zodíaco, que foi onde ele disse que ele era o Zodíaco, o cartão dele ameaçou matar muita gente, matar crianças e tal. E nessas cartas ele sempre mandava um código para pessoas tentarem desvendar quem era ele e tal. Ele dizia que, tipo, que no código as pessoas descobririam quem era ele. E foi um serial killer que teve muita atenção e tal. Então o filme é focado no Greystone, no colega dele de jornal, que é interpretado pelo Robert Downey Jr., que é o Paul Avery, que é o jornalista que fez a maior cobertura dele. E no personagem Mark Ruffalo, que é o inspetor Bosch, que é o principal investigador do caso do Zodíaco. Então o filme gira em torno principalmente desses 3 personagens.
mas o forte mesmo é o Grey Smith, já que o filme foi um pouco baseado nos livros dele sobre o Zodíaco. O foco do filme não é só apresentar os assassinatos do Zodíaco, mas sim é mostrar o efeito que toda esse auê que o Zodíaco fez teve na vida desses personagens. Então, tipo, a gente vê como o Grey Smith foi de um pai solteiro, cartunista, que tipo, vivia para o trabalho e pro filho, a um cara obcecado tentando desvendar quem diabos era o Zodíaco, que tipo, perdeu emprego, perdeu família por causa disso, tentando desvendar quem era o Zodíaco. A gente vê o Inspector Tosh, que ficou tão focado nesse caso tal, que acabou meio que desgraçando a carreira dele. Tem o Paul Avery, que tipo, subiu a cabeça dele, que ele é quem ia desvendar quem era o Zodíaco e não a polícia. Então, a história do filme muito é consequência, tipo, o que aqueles crimes trouxeram pra vida dessas pessoas que, em teoria, não tinham nada a ver com ele, sabe? É um filme legal, um filme que eu gostei de assistir, porém eu achei ele, em alguns momentos, muito monótono, porque ele tem 2h30, minha gente. Ele dava pra ser mais curtinho, viu? Assim, tudo bem que ele passa um período de quase 10 anos de história no filme, porém, tinha muita coisa ali que poderia ter sido condensada, cenas que não precisavam ter sido tão longas, personagens que talvez nem precisassem ter aparecido, porque ele se torna um filme longo, tanto que, tipo, acho que depois das 2 horas eu já tava, tipo, falta quanto pra acabar, tipo, acaba logo. Eu sei que ninguém descobre quem é o infeliz do assassino, então por que tá se estendendo tanto, sabe? Mas é um filme legal, pra quem gosta de filmes policiais baseados em fatos reais, é um filme super interessante. Ele mostra bastante coisa do que aconteceu mesmo na época, de como foi o efeito do Zodíaco na polícia, na mídia da época, e como o Zodíaco foi um dos primeiros serial killers a serem televisionados, digamos assim, que, tipo, que ele não só matava, como ele procurava a atenção da mídia, e a mídia dava essa atenção e meio que alimentou o Zodíaco, sabe? Tornou ele maior do que ele era de verdade, exatamente por ter dado essa atenção que ele tanto queria. Mas é um filme legal, um filme que tem uma paleta de cores muito bonita, tem uma reconstrução de figurinos e de locais de época muito legal. Essa parte de figurino e cenografia ficou incrível. Eu fiquei apaixonada pelos telefones azuis que tinha na casa do Robert Graysmith. Eles tinham uns telefones azul bebê, que é a coisa mais linda desse mundo, que eu fiquei apaixonada. Tipo, essa construção de figurino, de cenografia, fotografia, ficou muito bonito, muito bem feito. Pra mim é uma das melhores coisas no filme, assim, porque é a parte que eu mais gosto, na verdade, de cinema. E é um filme que eu super indico, eu achei um filme bem bacana, apesar de ser longo. Então, se você não gosta de filmes muito compridos, muito longos, você provavelmente não vai gostar dele, talvez durma em algumas partes, porque ele realmente é um filme que se arrasta em alguns pontos. Mas é um filme que eu gostei. Porém, não é aquele filme que, tipo, ai, tô sem fazer nada, eu vou assistir. Não, é um filme que você tem que ter tempo pra assistir, tem que ter vontade, porque tem muita coisa que o filme deixa você parando pra pensar nas pistas junto com os personagens, muitas coisas que não são descobertas. Logo, se você não conhece o caso, você vai ficar parando pra pensar junto com o personagem, sabe? Então, não é aquele filme policial, tipo, Duro de Matar, que você vai assistir pra ver porrada e bomba. Não, não é. É um filme realmente policial pra pensar. Esse é o meu veredito sobre o Zodíaco, que eu assisti pela primeira vez. Mas agora vamos pro filme da tag Segunda Vez. É um filme de 2003, dirigido pelo Clint Eastwood, e o filme é Sobre Meninos e Lobos. Eu assisti esse filme, eu acho que lá pra 2005, mais ou menos, 2005, 2006, quando ainda era uma jovem adolescente, uma infante, que mal sabia das coisas da vida. E eu assisti esse filme no SBT. No SBT, minha gente, ou seja, eu assisti ele dublado e picotado, né? Então, minha visão do filme já não era das melhores por causa disso. Assim, é um filme que eu gostei bastante quando eu assisti. Eu achei ele super interessante, super diferente dos filmes de suspense policial que eu assistia normalmente. Gostei muito dele, só que eu nunca reassisti ele depois disso. Eu acho que depois dos meus 15 anos eu nunca reassisti esse filme, então faziam 10 anos que eu não vi esse filme, eu não lembrava nem mais quem era o assassino quando eu fui reassistir. E sim, ele também está disponível na Netflix, tá certo? Mas é um filme que eu lembrava que era super interessante, que tinha um tema bem pesado, que era um filme que não era muito leve. E fui lá assistir Sobre Meninos e Lobos. E ele é inspirado num livro, certo? Um livro que até hoje eu sou louca pra ler, mas nunca li. Sim, Sobre Meninos e Lobos é um filme de 2003, dirigido pelo Clint Eastwood. E é estrelado por Sean Penn, Tim Robbins e Kevin Bacon. E também tem o Lawrence Fishburne. Sobre Meninos e Lobos conta a história de 3 amigos de infância. Jimmy, Sam e Dave.
começa assim contando a história desses 3 amigos quando o Dave é sequestrado por 2 pedófilos. Ou seja, o filme já começa bem pesado, sabe? Ele não é um filme gráfico, porém tem bastante trigger, assim, sutis nele. Não tem nenhuma cena de agressão sexual, realmente, porém tem toda a insinuação da agressão sexual contra o David. Então esse ponto é bem pesado. E depois de 4 dias o Dave consegue fugir e tal, volta pra casa, só que depois disso ele nunca mais é o mesmo. A amizade dos 3 meninos também não é mais a mesma. Aí daí o filme pula pra 22 anos depois, quando eles já são adultos, todos nos seus faixas de 30 e poucos anos, com suas respectivas famílias e tal. O Jimmy é um ex-criminoso que hoje em dia é dono de uma bodega, que pra quem não sabe, bodega são aquelas vendinhas de esquina que tem nos Estados Unidos, sabe como eles chamam? Aquelas vendinhas de esquina que tem de tudo um pouco, tem tipo maquiagem, doces, papel higiênico, coisa pra fazer a limpeza da casa. O Sean é um policial da polícia estadual da divisão de homicídios. E o Dave nunca fala realmente o que o Dave faz da vida, mas tipo, dá a entender que ele tem um emprego assim, aquele blue collar, que é tipo, operário, como define lá nos Estados Unidos. Tá casado, que tá com um filho de uns 7 a 8 anos. O Jimmy é casado pela 2ª vez, tem 3 filhas. E o Sean tá separado da esposa, mas o que traz esses 3 de volta é o fato de que a filha mais velha do Jimmy, a Katie, ela é assassinada um belo dia, sem motivo nenhum, e o filme gira em torno de tentar descobrir quem foi que matou a Katie. O Sean é o detetive responsável pelo caso da Katie, junto com o personagem do Lawrence Fishburne. O Sargento White Powers, que é o parceiro do Sean, e eles são responsáveis pelo caso do assassinato da Katie. O Jimmy, ele volta às suas raízes do crime com seus ex-parceiros pra tentar descobrir quem é que matou a filha dele. E o Dave, ele tá passando por uma crise por causa de todos os traumas que ele tem desde criança, que nunca foram trabalhados, porque quando ele foi sequestrado era no final dos anos 70, começo dos 80, então ele não chegou a ser tratado psicólogo, passar por acompanhamento que deveria ter passado, porque naquela época não existia isso, basicamente, né? Principalmente pra uma criança de classe média baixa, sem falar que existia todo aquele estigma, tipo, de homem não sofre, aquela masculinidade tóxica, né? De que homem não precisa dessas coisas, porque você é cozinha de mulher, não sei o quê. Então ele tem muita coisa retraída, muitas mágoas, muitos traumas que ele não sabe lidar, ele não sabe trabalhar. Tanto que o Dave chega a ser uma pessoa até assustadora no filme, porque você nunca sabe se em algum momento ele vai explodir, sabe? Se ele vai pegar tudo aquilo que ele tá guardando há tanto tempo e simplesmente explodir e se virar contra alguém e tal. Então o filme carrega muito nisso. De Sean e Jim tentando descobrir o que aconteceu com a Katie e a gente tentando saber o que vai acontecer com o Dave. Se ele vai explodir, se ele vai fazer alguma besteira, se ele tem alguma coisa até a ver com o assassinato da Katie, porque o álibi dele pra noite do assassinato da Katie é muito em aberto. E fica essa dúvida o tempo todo de quem matou a Katie, de por que mataram a Katie. E o filme vai carregando essa narrativa policial de tentar descobrir quem foi o culpado, ao mesmo tempo que traz os 3 amigos tentando se entender, tentando voltarem a conviver um pouco. Que o Sean não mora mais no bairro há muito tempo, o Dave não é mais amigo deles desde que aconteceu aquele sequestro com ele quando criança. Então eles deixaram de ser aquele trio inseparável e o filme, ao mesmo tempo que tenta descobrir quem matou a Katie, tenta fazer os personagens entenderem porque as vidas deles tomaram caminhos tão separados. Porque eles de um grupo unido foram cada um pro seu canto, sem se falar direito, sem passar anos sem se ver. E a narrativa do filme, muito mais do que a narrativa policial, é uma narrativa humana sobre as consequências de um trauma nas pessoas. Porque tem o Dave que teve o trauma de ter sido sequestrado, ter sido abusado, mas tem os amigos que têm o trauma de se culparem por terem deixado levar o Dave, tem o trauma de pensar se fosse eles no lugar. Então é bem pesado o filme. Não é um filme que eu diria que é pra todo mundo por causa disso, porque tem algumas coisinhas que você tem que ter estômago pra se botar no lugar dos personagens, entender pra onde tá indo. É um filme que tem um final meio em aberto, então também não é pra todo mundo por isso, porque tipo, tem a resolução de quem matou a Katie, tem.
mas o final realmente dos personagens, que é o que importa de verdade na história, fica em aberto, fica meio que jogado pra você decidir pra onde eles vão. É um filme que eu continuo gostando, na verdade eu acho que eu gosto mais dele hoje em dia do que eu gostava quando eu assisti ele quando adolescente. Porque quando adolescente eu não entendi todos os detalhes dos traumas do Dave, de como o que aconteceu com o Dave afetou todos os três amigos, de como isso virava, e também não entendia as motivações que levaram à morte da Katie. Tem muitas nuancezinhas tipo, coisas que eu não peguei de primeira, quando eu assisti pela primeira vez, mas que agora eu peguei, que tornam o filme melhor ainda. Então, tipo, eu gostei mais ainda do filme assim, essa segunda vez do que pela primeira vez. Super recomendo vocês assistirem esse filme, por sinal, porque é um filme bem legal, assim, se você tiver estômago e se o filme não for gatilho pra você, né? Eu já avisei os gatilhos que tem no filme, pra vocês ficarem sabendo. E dos dois, entre Zodíaco e Sobre Meninos e Lobos, eu prefiro Sobre Meninos e Lobos. Eu achei o filme bem mais legal. Talvez até pela parte de Zodíaco ser muito longo e eu ter ficado um pouquinho chateada por ele ser um filme tão grande. Mas eu gosto mais de Sobre Meninos e Lobos. Eu acho um filme sensacional. Se você gosta de suspenses policiais, você vai provavelmente adorar esse filme. E é isso, esses são os meus 2 filmes pra começar essa tag. Eu acho que semana que vem sai o próximo vídeo dessa tag, tá certo? Vão ser 3 vídeos, lembrando disso. E eu vou tentar fazer sempre 2 filmes no mesmo estilo. Dessa vez foram 2 filmes policiais, talvez o próximo sejam 2 filmes de romance ou 2 filmes de comédia. Eu vou ver ainda quais vão ser os estilos que eu vou fazer, mas vão sair mais 2 vídeos, tá certo? E eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa tag, se vocês gostaram dessa tag, se já assistiram algum desses filmes, se vocês gostam desses filmes, qual dos 2 é o seu favorito. Já falei bastante nesse vídeo, na verdade foi um vídeo bem longo. Então galera, por hoje é só. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.